Olá, Mauro aqui novamente. Hoje vamos falar sobre perguntas e respostas que eu recebi no Facebook e no Instagram. Os principais, né? Compilando elas e colocando temas bem semelhantes das perguntas. Então, o número de casos é 50, 85 vezes maior do que o estimado, e por isso a letalidade ser muito menor. Alguns até falam que a letalidade pode ser menor do que a da gripe. Então, a primeira coisa que eu pergunto sobre essa teoria é: será que ela faz sentido? É algo que a gente sempre tem que perguntar sobre teorias que surgem. E eu digo que é bem pouco provável. Então vamos pegar um exemplo da Coreia do Sul. Eu gosto de pegar a Coreia do Sul e não outros países, porque a Coreia do Sul é um exemplo de um país que praticamente erradicou já a doença do seu território. Então a gente pode ver dados de ontem que foram 9 casos novos, 1 morte e 10 mil casos. Eu digo com um grau de confiança bem significativo que, se houvessem não 10 mil casos, mas 500 mil casos, ou 850 mil casos, que seria o caso de 50 a 85 vezes mais casos, eu digo que a probabilidade de você ter 9 casos novos é próximo de zero. Eu diria que é zero. Então, pensando na evolução dos casos da Coreia, enfim, isso quer dizer que eles acharam praticamente todos os casos e conseguiram isolar. Até porque a Coreia do Sul foi um país que não fez uma quarentena massiva, ela fez apenas, isolava alguns bairros, algumas regiões, isolava os casos que elas identificavam. Ou seja, com medidas bem mais precisas, eles conseguiram combater a epidemia. Você não conseguiria fazer com medidas tão precisas assim, de isolar apenas as pessoas que têm a doença, se você perdesse 490 mil casos ou 840 mil casos da doença. Então, por isso que eu já digo que, pela lógica, essa afirmativa é totalmente bizarra e maluca. Vamos pegar o artigo que gerou essa publicação, essa teoria e tudo mais, que foi isso daqui. É um artigo que nem foi publicado, um artigo que está no preprint, ou seja, a pessoa que escreveu ali, mas ainda não foi revisado por autores, não foi, enfim, não foi aceito por nenhuma revista. O cara eu posso escrever qualquer besteira lá e postar nesse site também, que pode ter público. Então não é algo que tem comprovação nem revisão de um autor. Enfim, esses autores aqui, o Aaron Bendravid e o Jay, escreveram no Wall Street Journal esse artigo aqui que fala, de 24 de março, se o coronavírus é tão mortal quanto as pessoas dizem. E nesse artigo, se vocês pegarem para ler, eles falam o embasamento que esses autores colocaram, mesmo que escreveram esse artigo aqui, foi de que na NBA tiveram 10 jogadores que testaram positivos para coronavírus. E de todos os jogadores testados, não foi testado todos os jogadores, né? Isso representava 2,2%. Então, baseado nos jogadores da NBA, eles estimaram que devia haver 990 mil casos nos Estados Unidos, baseado nos jogadores da NBA. Então, são autores que escrevem umas coisas assim, né, meio esquisitas. Tá? E eles foram os principais, né? Porque foi o último nome e o primeiro nome. Então, que normalmente são os postos, vamos colocar no artigo científico que tem mais relevância. Então, vamos ler um pouquinho sobre o artigo. Então, vejam só com problemas do artigo. Claro, se você quiser ler o artigo inteiro, faça a sua vontade ali, né? Mas eles colocaram anúncios no Facebook para recrutar as pessoas. O que isso gera de problema? O problema principal é que, se você estiver doente ou tiver tido uma doença recentemente e você está na dúvida se você tinha ou não o coronavírus, você vai ser muito mais inclinado a clicar ali no anúncio, ou até mesmo um amigo seu ou alguma pessoa que te conhece fala assim: olha lá, tem uns caras que estão fazendo teste de graça lá se você participar do trabalho deles. Então, é muito mais provável que pessoas que estiveram doentes ou tiveram sintomas tenham mais vontade de clicar nesse anúncio. Então, você já não tem uma escala randomizada dos pacientes. Você não é algo totalmente aleatório, como, sei lá, chutar uns números de CPF e recrutar essas pessoas. Não, foi anúncio do Facebook, o que quer dizer que alguém tem que clicar, ou seja, é mais provável que alguém que esteja doente clicou. Outra coisa, você tem uma positividade de 1,5%, o que pode ser essencialmente só devido a
falsos positivos no teste. Se você pegar o meu vídeo anterior que fala sobre testes, você vai ver que isso é algo extremamente provável. Tá? Então você precisaria só de 50 pessoas de 3.300 que tiveram vontade de clicar porque tiveram sintomas e estavam curiosos para ver se tiveram ou não coronavírus. Então você não precisa de um número gigantesco de pessoas curiosas. Você pode ter um número bem pequeno que já vai dar, mesmo que o teste seja 100%, que a gente vai falar agora que não deve ser. Tá? Então até teve alguns escritores lá da Universidade de Colômbia que falou que os autores desse artigo devem pedir desculpas, né, porque isso daqui é um screw-up, né, uma besteira que eles fizeram que era muito possível de ser evitada, né, para gerar toda essa propagação aí de mitos sobre a doença, tá, que pode gerar até consequências, às vezes, num governo mal informado, que não lê direito o artigo, que não sabe interpretar, de achar que, não, beleza, então estamos tranquilo, temos 85 vezes mais casos. Então por isso que eles falam até que eles devem pedir perdão por escrever tanta bobagem. Em relação ao teste que esse trabalho de Stanford utilizou, eles falam lá, não, tem 99,5% de especificidade, mas foi testado e aparentemente a especificidade gira entre 80% e 87%. E você não precisa de 80% de especificidade para aquele trabalho ser totalmente inválido. Você basta 98%, 98,5% de especificidade é suficiente para invalidar completamente o trabalho. Sem contar essa história do Facebook aqui, que é completamente bizarra a forma de seleção. Tá, eu até coloquei no trabalho anterior que mesmo que o teste tenha 99% de especificidade, se a incidência, a prevalência da doença for baixa, você vai ter um índice de falsos positivos enorme, porque mesmo com 99%, se você testar 1 milhão de pessoas, você vai ter 10 mil falsos positivos, que seria 1% de 1 milhão. Então, se a incidência for baixa, você vai ter muitos falsos positivos, mesmo com um teste bem específico. Tá? Então, é o que pode ter acontecido também, mas o estudo lá já tem várias falhas metodológicas bem significativas para a gente pensar que aquilo pode ser algo próximo do real. Segunda pergunta você pode pegar a infecção 2 vezes, pode se reinfectar, os curados estão imunes? Essa daqui é uma pergunta bem recorrente. Então, se pegar aí, temos várias notícias em relação a pessoas sendo reinfectadas ou que testaram positivos novamente, então pessoas que melhoraram e voltaram a testar positivo. Então isso daqui é uma dúvida que gerou, e inclusive eu também tenho essa dúvida, né, porque eu não tenho uma resposta definitiva sobre esse assunto. É algo que eu também estou estudando. Então tem esse trabalho, o único trabalho que eu achei sobre essa situação de anticorpos e tudo mais, ainda é um trabalho que não foi revisado, mesmo a história daquele outro, no trabalho anterior, então trabalho de menos validade por enquanto, mas ele traz dados interessantes aqui. Esse trabalho aqui, eles testaram todos os pacientes que melhoraram do coronavírus e testaram ali para presença de anticorpos. Eles conseguiram testar 175 pessoas. Detalhe é que todos esses pacientes não estavam na UTI, então eram pacientes mais leves, né? Eles colocaram que não testaram pacientes de UTI porque na China quase todos os pacientes de UTI, ou quase todos não, mas uma porcentagem significativa, receberam aquele plasma com anticorpos de pessoas que já melhoraram. Então por essa razão não dava para fazer um teste, já que você tinha recebido plasma com anticorpos de outras pessoas. Então eles detectaram que em pessoas com quadros mais leves a moderados, 30% daquelas pessoas que recuperaram-se, e para recuperar-se na China você precisa estar assintomático e ter 2 testes seguidos negativos do coronavírus. Então não é um critério assim aleatório. Eles perceberam que essas pessoas que se recuperaram, 30% tinham níveis bem baixos de anticorpos, daqui neutralizing antibodies, tá? Então, e 10 de 175 desses 175 não tinham anticorpos detectáveis pelo exame, ou seja, 5,7% das pessoas. Ou seja, é possível
que algumas pessoas não desenvolvam realmente imunidade contra o vírus. Isso é algo que acontece com vacinas. A gente sabe muito bem que cerca de 5 até algumas vacinas 20% das pessoas não desenvolvem qualquer tipo de imunidade após ser vacinado. Então isso é algo que pode acontecer nessa situação também. Não é a maioria. Na Coreia do Sul, que estão reportando bastante casos de reinfecção, foi apenas 2% dos casos. Ou seja, é possível que entre 2 e 5% não tenham criado anticorpos. É uma deficiência que a pessoa tem, que é uma coisa que algumas pessoas têm de fato. O que sabemos de outros coronavírus que podem ajudar a elucidar isso? A gente sabe que os coronavírus, os 4 coronavírus sazonais, que já estão aí presentes há décadas no nosso mundo, eles causam 10 a 30% dos resfriados comuns. E aparentemente, esses 4 outros coronavírus, que fazem quadros de resfriado, quadros bem leves, podem infectar a pessoa diversas vezes durante a vida. Então, mesmo que você já conheça todos eles desde criança, já tenha pego mais do que uma vez os coronavírus, mesmo quase todas as pessoas já tendo IgG para essas 4 tipos de coronavírus, mesmo assim você pode ser reinfectado por eles, e é uma coisa que acontece às vezes anualmente com alguns. Então a gente não sabe se esse novo coronavírus tem um perfil parecido com esse. Claro que a gente sabe que esses, mesmo esses sazonais, você fica imune a eles por algum tempo, mas você pode ser reinfectado tranquilamente depois que os anticorpos começam a decair. Quanto tempo você vai ficar imune? Ninguém sabe, né? A gente ainda não tem tempo de epidemia suficiente para poder afirmar algo relativo a isso. Com relação ao SARS, a gente viu que, em média, as pessoas ficavam 3 anos com anticorpos em níveis detectáveis. Agora, a epidemia durou, assim, o pico da epidemia, que teve bastante casos, claro que a epidemia durou um pouquinho mais, mas o pico foi durante 8 meses. Então, a gente não conseguiu ver muito tempo depois se esses anticorpos protegiam de fato as pessoas. Então, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação ao novo coronavírus. Então, é possível que você possa pegar de novo. É possível que seja sido um falso positivo apenas, mas eu acho difícil, porque você já tem 200. E é possível também que o vírus ficou, digamos assim, dormente, ficou latente. Então, ele faz uma infecção mais crônica em algumas pessoas. É duro de pensar nisso, eu espero que não, né? Pensar tipo num vírus como herpes, que fica meio crônico em você, ele não sai nunca mais de você depois que entra. Espero que não seja o caso, né, de depois reativar e fazer nova infecção. Mas é algo que tem que ser considerado também. Tá? Mas então, nesse caso, eu tô dando algumas ideias, algumas possibilidades, mas a gente ainda não tem grande certeza. Mas o fato é que é provável que seja em poucas pessoas que não vão criar imunidade. Tá? Essa é a ideia, pelo menos por enquanto. O problema que gera também em relação às vacinas. Se você vai conseguir, se mesmo a infecção verdadeira pelo coronavírus, ali nesse dado chinês, aí fala que 30% não desenvolve anticorpos em níveis altos, em níveis bem baixinhos, e 10 e 5% nem geram anticorpos, como que uma vacina, que é uma dose bem menor do que a própria infecção inflige no organismo, vai conseguir gerar anticorpos suficientes para deixar a pessoa imune? É algo que a gente tem que pensar, é algo que talvez dificulte essa situação, que a vacina funcione. Tá? E mesmo que ela funcione e gere anticorpos, por quanto tempo ela vai gerar? Se a infecção é natural, né, que tem uma carga maior, talvez não gere por muito tempo. A gente não sabe ainda. Então, essas são questões relevantes em relação à vacina. Então, a gente pode ser que não tenha nenhuma vacina que seja eficiente daqui a um ano ou coisa do tipo. Talvez leve mais tempo para a gente ter uma vacina. Claro que todo mundo torce para que seja algo que apareça em breve, mas a gente não tem como ter certeza. A China escondeu dados, era impossível prever o que aconteceu. Então, eu gosto de falar assim, claro, eu não sou um defensor da China, né? Não
não é algo que eu simpatize, mas a gente tem que ser realistas em relação ao que aconteceu ali e pensar que a China, por mais que talvez tenha omitido alguns dados sobre a epidemia, eu acredito que o número de casos é de fato maior do que o que eles identificaram, mas eu acho que isso acontece com quase todos os países do mundo, de subnotificação. Não no nível de 50, 85 vezes que eu coloquei no começo do vídeo, né? Esse número eu acho totalmente absurdo. Mas eu acho que a China realmente teve bem mais casos do que divulgou. O negócio os dados sobre o vírus em si, sobre letalidade, é algo que é muito próximo do real. Inclusive até acho superestimado em relação ao que a gente acredita hoje. Por exemplo, a China informou ao mundo que 2 a 3% das pessoas com o vírus morriam. E isso hoje se acredita até que é menos, que é 1 a 2%. Até chegou-se a dizer que era 0,5%. E até pessoas que acreditam naquele estudo lá que eu comentei de 55 vezes, acham que é 0,0 alguma coisa. Que é muito, é bem menos do que a gripe mata. Então cada um acredita no que quer, né? Mas ninguém acredita que seja muito mais alto do que isso. Em relação aos pacientes graves, a China falou que 20% ficariam graves, de internamento hospitalar, de oxigênio, 5% críticos. A maioria, os maiores riscos são para idosos, quem tem comorbidades, etc. Hoje se acredita que 4 a 10% das pessoas são graves e 1 a 3% são críticos, ou seja, é menos do que a China informou. Então, a gravidade da doença, a letalidade da doença do que a China informou é menor, a gente acredita hoje, do que a China revelou para nós. Ou seja, a gente tinha total condição de entender o que estava acontecendo. Os grupos de risco são os mesmos, não é porque apareceu novos grupos de risco. Não, é a mesma coisa. Em relação à transmissibilidade do vírus, a China falava deve ser entre 2,5 a 4, e hoje a gente acha que é 3, ou seja, estava bem dentro do esperado, do número básico de reprodução, ou seja, quantas pessoas uma pessoa doente transmite. E eu me lembro que nessa época falava, mas o sarampo tem um R0 de 16, esse R0 não é tão significativo, mas tem que se lembrar que a gripe tem um R0 de 1,3, eu já falei em vários vídeos a respeito do R0, que a escala que aumenta de 1,3 para 3 é algo absurdo, a exponenciabilidade da situação. Transmissão de assintomáticos, a China falou, há transmissão de assintomáticos. E eu me lembro que, até devo ter feito vídeo, comentado no vídeo, que muitas pessoas não acreditaram nisso que a China falou. Falou, não, isso daqui é mentira. Não acredito, não transmite assintomático. O CDC publicou aqui, ainda não tem dados. Vários cientistas falaram que era bem improvável que isso acontecesse. Se procurar dados ali de janeiro, vocês vão ver que tem um monte de cientista famoso falando que não, isso daí é mentira, isso daí é bem pouco provável. Então, pessoas não acreditaram no que a China falou. Isso daí é real. Vocês podem procurar. E hoje a gente sabe que há transmissão de assintomáticos, é algo bem claro. Tá? Se você pegar meu vídeo de 31 de janeiro, que eu falo quão perigoso é o coronavírus, vocês vão ver que esses dados são exatamente o que eu coloquei naquele vídeo lá. Tá? Até em relação a assintomáticos, isso aqui foi do meu primeiro vídeo, dia 27 de janeiro, que eu falo, o governo chinês afirmou que o vírus pode ser transmitido antes dos sintomas. Tá? Então, é algo que já se sabia há meses, tá? Há meses. Então, a China ter culpa, claro, tem culpa em relação a deixar aquele mercado absurdo ficar aberto até hoje. Se bem que eles fecharam em Wuhan, né? Mas ainda tem alguns lugares que tem comércio de animais selvagens. Esse negócio é um absurdo. Mas em relação a não divulgar dados, ou alterar dados, ou menosprezar dados, eu acho que não cabe. Inclusive, eu acho que o vírus, quando eu via as notícias da China, achava que o vírus era muito pior do que eu acho hoje. Hoje eu acho que é um vírus bem mais tranquilo do que parecia ser na China, pelas reações da China. E vejo aqui os dados que a China divulgou, o crescimento, é um crescimento exponencial, 50%, 30%. Então é um crescimento que hoje a gente vê que até menos. Claro que a gente hoje está em lockdown, etc., em alguns lugares, mas você veja que o crescimento era bem significativo. Aqui em 10 dias subiu de 1.000 para 24.000. E as mortes também subiram de 20 para 500.
Então não acho que a China escondeu, pelo menos em termos de proporção, né? Claro que eu acho que teve muito mais casos, mas eu acho isso em praticamente todos os lugares do mundo. Outra coisa que você pode ter percebido em relação à China, que você poderia ter percebido lá em janeiro, é que a China trancou 1,4 bilhões de pessoas por 10 dias. Eles fizeram lá um negócio para deixar todo mundo em casa, mesmo em regiões que tinham poucos casos. Então falou, ó, todo mundo fica 10 dias trancado em casa. Se sair vai ter que ter uma razão muito específica, ou vai ser repreendido, preso, etc. Que a China é um governo autoritário, então eles não têm muito preocupação com direitos humanos. Inclusive pessoas em Wuhan que ficam meses parados, que pessoas passavam muita fome porque não conseguiam sair de casa, porque senão eram presas, etc. Então o governo jogava comida para dentro das casas lá, mas jogava com quantidade insuficiente. Pelo menos isso é uma coisa que você escuta de rumores, né? Não tenho certeza se isso é real mesmo, mas rumores que aconteçam. O PIB da China caiu 6,8%, ou seja, eles fecharam mesmo o país, fecharam fábricas, fecharam um monte de coisa. Então dava para perceber que não era brincadeira o que estava acontecendo por lá. Os dados eram os mesmos, ou até superestimados em relação ao que se acredita hoje. Eu vejo hoje um vírus com muito menos preocupação do que eu via há 2, 3 meses atrás. Então você pode ver pelo tom dos vídeos que eu faço hoje. É bem menos do que eu achava anteriormente. Então o maior erro foi subestimar o vírus e os dados da China, porque os dados da China estavam superestimados até. Hoje a gente vê que o vírus é menos letal, é menos preocupante, é menos transmissível, é menos grave do que era há 2, 3 meses atrás. Certo? O problema foi falta de interpretação e acreditar nisso, porque eu me lembro que as pessoas falavam que dengue mata mais, gripe mata mais, a China está exagerando, o vírus não é de nada, baixa letalidade, só mata idoso. Enfim, essas coisas que você já deve ter escutado aí. Então, não acho que a China foi culpada, no geral, por esconder dados, não acho. Eu acho que foi culpada por deixar aquele mercado acontecer. E aquilo foi bizarro. Aquilo é ainda bizarro. Algum remédio funciona? Cloroquina, ivermectina, anita, remdesivir, quieca. Enfim, não tem ainda nenhum trabalho que mostrou de maneira... um trabalho significativo, com ensaio clínico randomizado, com um número significativo, uma redução importante tanto do tempo de doença, quanto de letalidade, quanto de internamento, quanto de nada. A gente só tem dados de estudos in vitro, ou dados de estudos, de relatos de casos, ou estudos muito mal feitos metodologicamente. Então, eu nem vou comentar sobre os trabalhos, porque tem muitos hoje. A maioria, quer dizer, todos são de péssima qualidade, ou estudos in vitro em animais, o que não dá para levar a cabo para a gente pensar num tratamento à escala global. Tá? O estudo do Prevent Senior é tão ruim que eu nem vou me dar o trabalho de discuti-lo, mas tem várias críticas. Esse daqui é um exemplo que eu coloco aqui, você pode pesquisar. Tem outros trabalhos falando como não se deve fazer um trabalho, um estudo de drogas, enfim, tem vários trabalhos criticando o estudo da Prevent Senior de tão ruim que é metodologicamente. É algo assim horrível, uma vergonha. Esse é outro estudo que deve pedir desculpas à população por ter feito algo tão ruim, assim como o estudo lá de Stanford. Como está a epidemia? Dá para considerar em breve sair? Então, infelizmente não. Né? A gente pode ver pelos números de casos, ainda está subindo bastante, o número de mortes está subindo bastante. E mesmo se você for pensar no número de casos ativos, ainda está subindo, uma escala menor do que o número de casos, mas mesmo assim ainda é bem significativo. Os casos ativos no Brasil estão ainda numa tendência de subida. Claro que teve aquela mudança nos critérios do Ministério da Saúde para dizer quais são os casos recuperados, fez uma queda significativa, mas já está subindo de novo, mas daí cai, sobe, então vai ser um zigue-zague aqui o número de casos recuperados. Enfim, qual que é o critério do Ministério da Saúde para casos recuperados? Total de infectados menos mortos mais internados. Então, você tem lá o número de infectados, tira os que morreram, os que estão internados, esses são os recuperados, o que é totalmente errado, porque pessoas que estão em casa doentes, eu conheço algumas, estão ainda transmitindo, estão mal e pode evoluir para um quadro mais grave. Então você não pode dizer que a pessoa, só porque não está no hospital, ela está recuperada. Ela não está recuperada. Então, mas é claro, eu entendo o Ministério da Saúde, talvez se eu fosse o ministro falaria a mesma coisa, porque
você não tem muito o que fazer, né? Você não tem nem teste para doente, quanto mais para ficar vendo se a pessoa se curou. Então, é isso aí, paciência. É diferente da Coreia do Sul, que para ser recuperado você precisa ter um paciente sem sintomas já, e você tem que ter 2 testes consecutivos negativos. Então a curva de declínio da Coreia do Sul é algo muito mais confiável de você pensar, porque eles têm critérios realmente de cura, e não de, um paciente não está no hospital, está curado. Não dá para dizer que... E não transmite mais, né? Então é óbvio que transmite, e não está curado, pode evoluir para formas graves. Tá? E como que se dá o R0? Por que eu falei dos números de casos? Porque você vai ter, quanto mais casos você tem, maior ainda é a progressão, principalmente se você aumentar o R0. Porque o R0 agora, com medidas de isolamento, cai. Por quê? Porque o R0 se dá por uma conta simples. Claro, não é nada simples, mas assim, as variáveis são simples de entender. É a probabilidade de transmissão por contato, ou seja, quanto que é fácil de você transmitir por contato. A gente sabe que o coronavírus é fácil de transmitir por contato. O número de contatos por dia e a duração da infecção. Então, o número de contatos por dia é o que a gente está conseguindo fazer com maior eficiência, no geral, né, para as pessoas que ficam em casa, porque daí elas diminuem o número de pessoas que elas entram em contato diariamente. Então, se você está doente, se você ficar em casa, você vai entrar em contato com 2, 3, 4 pessoas por dia. Se você está trabalhando, você está indo para a escola, na escola tem milhares de pessoas, você vai estar em contato com centenas ou milhares de pessoas por dia. Você vai aumentar muito o seu risco de transmitir para alguém. A duração de infecção é algo que pode ser manipulado por um tratamento. Se tiver um tratamento, você vai conseguir diminuir muito a transmissão. Pena que a gente não tem nenhum, pelo menos que a gente ainda saiba, né? Então, isso poderia ajudar, sim. Outra coisa é isolar as pessoas que estão doentes, que você vai reduzir o número de que a infecção está sendo transmitida, né? Não que você vai diminuir o número a duração da infecção em si. Tá? A probabilidade de transmissão você diminui usando máscara, usando aquele face shield, higiene, etiqueta respiratória, né? De espirrar não na mão ou não espirrar na cara de uma pessoa, e você lavar sempre a mão. Isso você diminui a probabilidade de transmissão por contato. Mas, enfim, então por isso que eu falo que ainda é necessário que a gente diminua o número de contatos, porque a duração da infecção a gente não tem testes suficientes. Então por isso que países como Coreia do Sul, Alemanha agora estão pensando em flexibilizar mais. A Coreia do Sul já está flexibilizada, né? Mas a Alemanha está. Porque eles testam muita gente, então eles conseguem identificar as pessoas que estão infectadas, e você diminui esse tempo que essa pessoa infectada está transmitindo para outras pessoas, isolando prontamente ela. Tá? Então a gente não tem número de testes para identificar os doentes, então você vai acabar deixando as pessoas ainda infectando, e você tem que diminuir o número de contatos. E a transmissão por contato, por mais que a gente use máscara, etc., a gente vê uma grande parcela das pessoas usando errado, colocando a mão na máscara, tira a máscara, coloca a máscara, enfim, então você acaba não evitando tanto assim com a máscara. Claro que ajuda um pouco, eu sou a favor, desde que a pessoa saiba, tem que lavar a mão, tem que cuidar, senão você às vezes acaba piorando a situação. Tá? Se você diminuir o R0 a menos do que 1, a epidemia diminui exponencialmente. Então, se você fizer medidas de controle, você vai reduzir exponencialmente a pandemia. Se você deixar o R0 acima de 1, a epidemia cresce exponencialmente, como é o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que devemos sair ainda com os números em alta, em crescimento. Não, porque isso vai fazer com que o R0 volte a aumentar, isso vai fazer com que a epidemia cresça exponencialmente e vai infectar muitas pessoas, vai matar muitas pessoas, vai sobrecarregar o sistema de saúde. Você é a favor do lockdown, mas o que acha da economia? Então, hoje mesmo, eu vi essa notícia aqui que o Bolsonaro já falou com o Paulo Guedes, com o novo ministro ali, para o fim do lockdown, não, da quarentena. A gente nem está tendo uma quarentena bem específica ainda, é bem pouco efetiva que a gente está fazendo hoje. Mas, enfim, eles mesmo hoje falam, não pode ser assim sopetão, tem que ser progressivo e planejado. Concordo plenamente com isso. E eu acho que a gente não está nem na época de pensar nisso, com os números em crescimento. Isso vale tanto para Curitiba, onde eu estou, quanto para o resto do Brasil, na maioria dos lugares. E o Bolsonaro ainda falou, 70% vão pegar, não tem como. Então,
se isso acontecer, isso é algo que a gente já viu aqui na letalidade, etc. Isso quer dizer que 1 milhão ou mais de pessoas vão morrer. Fora os impactos no sistema de saúde, que serão gigantescos. Então, né, isso daqui, não, se acontecer, será uma tragédia enorme. E uma coisa que eu tenho falado ultimamente é que o que destrói a economia não é a quarentena, é o vírus. Por que eu falo isso? Falo, não faz sentido isso, é a quarentena que as pessoas ficam em casa. Não é isso, é porque se você tiver uma epidemia totalmente fora de controle, por mais que você baixe um decreto lá falando, pode todo mundo sair de casa, tá tranquilo, vão trabalhar, vão seguir a vida. Se estiver acontecendo algo como está acontecendo em Nova York, que milhares estão morrendo, que centenas morrem por dia por causa do vírus, que hoje é a principal causa de morte na cidade é o coronavírus, as pessoas não vão sair só porque você diz que você pode sair. As pessoas não vão sair porque estão vendo pessoas morrendo, pessoas hospitalizadas a centenas, não tendo mais quase vaga em hospitais. Então não adianta você falar que vamos liberar tudo, porque as pessoas mesmo, por um instinto de autopreservação, não vão sair de casa. Então se você aumentar muito a quantidade de pessoas doentes, o que vai acontecer? Como aconteceu na Itália, lá na Lombardia, como aconteceu agora em Nova York, como aconteceu na Espanha, você vai ter as pessoas mesmo não querendo sair de casa. Então não adianta você querer abrir, porque isso é um efeito passageiro, fugaz. Você precisa controlar o vírus. Controlando o vírus você pode reabrir, senão você vai ter que fechar, ou as pessoas não vão querer sair de casa mesmo, não vão querer gastar dinheiro. O efeito que você tem na economia não é tanto relativo ao decreto do governador, do presidente, etc. É o efeito que o vírus tem sobre a população. E é isso que a gente tem que pensar. Quanto pior for o vírus, mais medo as pessoas vão ter. E com mais medo, menos elas vão gastar dinheiro, menos elas vão querer sair de casa, etc. Então você precisa controlar o vírus. Se você não controlar o vírus, não adianta você baixar qualquer tipo de decreto. As pessoas podem até inicialmente concordar, mas assim que o vírus sair do controle, elas vão recuar nessa atitude. E vai ser muito pior para você conseguir controlar. Se as pessoas tivessem controlado, o governo tivesse tomado atitudes mais enérgicas para conter a epidemia antes dela chegar no Brasil, a gente teria uma situação muito melhor do que a que a gente tem hoje. Então, se você deixar o vírus se espalhar mais, você vai ter muito mais dificuldade de conter no futuro. Assim como era muito mais fácil conter o vírus antes dele chegar, é muito mais fácil conter ele hoje do que daqui a um mês, se você abrir tudo para todo mundo querer sair na rua. Então é por isso que eu falo que eu ainda sou a favor de pessoas ficarem em quarentena, somente quem pode, o máximo possível de distanciamento social. Em relação a mutações, que algumas pessoas perguntaram, existem já milhares de mutações do vírus, tá? A gente já tem, hoje eu chequei lá, temos 4.623 mutações, mas a gente não tem nenhum indício de que as mutações tenham sido nenhuma em processos críticos do vírus, tanto em termos de infectibilidade, etc. A gente não tem nenhuma evidência. A gente vai saber mais sobre isso futuramente, quando a gente conseguir juntar melhor os dados, olhar como é que foi em cada região, com cada tipo, né, ou com vários grupos de vírus, como que aconteceu. Mas por enquanto a gente não tem ainda dados, mas mutação já tem aos milhares, literalmente. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar também em relação a... Quando falam que a China escondeu dados, que teve muito mais casos em Beijing, em Xangai, etc. É pouco provável, porque as principais cepas que existiram do vírus, que espalharam-se, foi através de Wuhan, e não através de cidades como Xangai. Tem até alguns vírus de outras cidades, de outras regiões, mas é muito menos do que os de Wuhan. Então, se teve uma baita epidemia, que os números foram muito maiores, provavelmente foi em Wuhan, que talvez tenha tido até milhões de casos. Mas, em relação a se propagar, eu acho que a China conteve bem, fazendo um lockdown até desumano, alguns podem dizer. E as pessoas, eu sabia disso porque no começo da pandemia, muitos
estrangeiras estavam em Wuhan. Depois todos os governos, inclusive o brasileiro, resgatou essas pessoas de Wuhan. E o governo censurou todas as notícias, então a gente não sabe como que ficou. Mas enquanto tinha pessoas estrangeiras lá em Wuhan, sabia que a situação era horrível, de isolamento e tudo, era uma cidade deserta. Por isso que eu até achava que o vírus era muito mais grave do que eu acho que ele é hoje. Tá? Mas claro, a gente não subestimando ele, só vai incorrer em mais problemas. Beleza? É o que eu tinha para responder hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.